Graça e paz, crianças, bom fim de semana. Como eu estava com saudade de poder estar aqui e ministrar a vocês. E hoje nós vamos falar acerca do Senhor Jesus, porque esse é o tema central sempre dos nossos cultos infantis. Mas hoje eu fui movida pelo Espírito Santo para falar um pouco sobre qual é a sua natureza e quem você é em Jesus. E eu quero falar sobre isso hoje. Mas antes, eu vou convidar você a orar junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço pela oportunidade, pelo privilégio de estar na sua casa, falando acerca do seu reino. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha dirigir esse culto, que o Senhor receba esse culto, que o Senhor visite as crianças e as pessoas que estão assistindo esse culto no momento em que eles acessarem, que eles sejam impactados pela tua palavra, que eles não saiam da sala ou do ambiente onde estiverem assistindo esse culto da mesma maneira que eles estão entrando. Pelo contrário, que o teu Espírito Santo venha mover na vida deles, tocando na vida das crianças, tocando na vida dos seus pais, dos seus familiares e dos seus responsáveis. Espírito Santo, como eu falava para o Senhor aqui, antes de iniciar esse culto, faz algo diferente, faz algo novo a partir deste culto na vida das pessoas. E que eu possa ser um instrumento, Senhor, para poder levar a sua palavra. Amém? Crianças, no último culto, vocês tiveram uma ministração com o tio Rogério, e ele falou acerca do livro de Romanos. E eu volto a explicar. Por que estamos estudando Romanos? Romanos é um dos livros mais importantes da Bíblia, porque ele nos ensina a ser cristão. Ele nos ensina acerca da justificação da fé, ele nos ensina o que é, inclusive, a justificação, ele nos ensina a como ter um comportamento cristão, o que Deus espera de nós a partir do momento que a gente se torna cristão, que confessamos ele como nosso Salvador. Mas, mais do que tudo, o livro de Romanos nos mostra quão grande é o poder do Senhor Jesus, o quão grande é o poder do Espírito Santo e tudo que ele pode fazer nas nossas vidas. Então, eu quero lembrar a vocês algo que eu ensinei no Ministério Infantil antes da pandemia. Eu ensinei para vocês que o ser humano ele é tripartido. Ele é composto de 3 partes: o corpo, a alma e o espírito. O tio Rogério falou no último culto que nós tínhamos uma natureza diferente. Nós tínhamos uma natureza pecadora. Mas vamos fazer uma pequena recordação de tudo que nós já vimos até aqui. Então vamos lá. Eu quero que vocês abram no livro em casa, Romanos, capítulo 3, versículo 24. E o capítulo diz assim, 3:23, perdão. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós temos usado muito a palavra justificação. Será que você está entendendo aí em casa o que é justificação? Se tornar justo? Então, eu vou tentar, através de uma historinha, mostrar para vocês o que é ser justificado e o que o Cristo tem feito conosco. Eu quero que vocês imaginem assim. Eu tenho 2 ovelhas. E essas 2 ovelhas estão grávidas. Elas vão ter um bebê ovelha. No dia do nascimento, uma das mães morre e o bebê fica. No dia do nascimento, a outra, o bebê morre e a mãe fica. Então, eu tenho uma mãe viva e uma mãe morta, uma ovelhinha viva e uma ovelhinha morta. Como eu sou dona dessa fazenda, eu penso na seguinte solução. Eu vou pegar a ovelhinha que está sem mãe e vou colocar junto da ovelhinha que está sem filho. Porque eu tenho uma mãe sem filho
filho sem uma mãe. Contudo, a ovelha, olha para aquele ovelha bebê, tem cara de ovelha, tem jeito de ovelha, mas ela cheira, mas não tem o cheiro do filho dela. Aí eu me recordo que o corpinho da ovelha que faleceu está lá no pasto. Eu vou lá, eu pego a pele daquela ovelhinha bebê que faleceu e coloco sobre a ovelhinha que está viva, como se fosse um casaco. A mamãe ovelha vai olhar para essa ovelha, vai ter carinha de ovelha, vai ter cheirinho de ovelha, e aí ela vai cheirar. E quando ela cheirar, ela vai sentir o cheiro do seu filho. E aí ela vai aceitá-lo. Isso é a justificação. Como, tia Cibele? Da seguinte maneira: a ovelha mãe é o próprio Deus. A ovelhinha bebê sou eu e você. E aquela ovelha que faleceu e que pegou a pele e colocou como casaco é o Senhor Jesus. Quando Deus olha para você e a partir do momento que você é justificado, Ele não vê mais eu e você. Ele vê o próprio Filho dele, o próprio Senhor Jesus. Aí eu vou voltar para esse versículo. Olha o que ele diz. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, portanto, justificados gratuitamente. É um presente que você recebe pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. No dia em que ele foi crucificado, ele colocou sobre você o sangue dele. E esse sangue de Jesus é que te purifica, que te justifica de todo o pecado. Então você, aí em casa me assistindo agora, é a justiça de Deus. E eu quero agora que você vá comigo lá no livro de Romanos. Já estamos. Capítulo 5, a partir do versículo 18. Olha o que o versículo 18 fala. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. E agora eu vou falar um pouquinho sobre Gênesis. Quando a gente lê Gênesis, a primeira história que a gente aprende na escolinha bíblica é sobre a criação do homem. Deus cria o homem que se chama Adão. E lá ele dá uma esposa para ele, chamada Eva. Mas eu vou me focar em Adão. Adão é o primeiro homem. Deus criou Adão para ter relacionamento com ele, para ser amigo dele e para que ele e Eva povoassem a terra, gerando para Deus filhos benditos, filhos abençoados. Mas, infelizmente, Satanás vem e faz com que essa humanidade peque. Logo, uma vez que eles pecaram, eles estão destituídos da glória de Deus. Vamos lá, se você ler o livro de Romanos 6:23, fala assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Voltando a Adão. Tia Cibele, Adão pecou, mas eu nasci também pecador? Sim, eu, você, o papai, a mamãe, o vovô, todos nós nascemos pecadores. Por quê? Porque a árvore, a nossa ascendência, vem de Adão. E se a natureza dele é pecadora, ele é incapaz de gerar pessoas sem pecado. Então, Sem, Cã, Jafé, Abraão, Ismael e todos, Isaac, e todos os outros descendentes de Adão são pecadores. A Cibele, o tio Rogério, todas as pessoas. Por quê? Nós viemos de Adão. Mas
Mas o Senhor Jesus, junto com o Senhor Deus, já sabia, e com o Espírito Santo, que eu e você iríamos pecar. Que eu e você precisaríamos ser justificados. Então Deus levanta um novo Adão. Como assim um novo Adão? O próprio Senhor Jesus. E ele dá algumas ordenanças. Arrependei-vos, batizai nas águas, vocês serão batizados no Espírito Santo, e quando isso acontece, você se torna uma nova criatura. Você nasce de novo. E é preciso que você, mesmo criança, nasça de novo. Como? Através do batismo nas águas, deixando aquela natureza pecaminosa de lado e se tornando filho do Deus Altíssimo. Eu quero que vocês vejam o seguinte. Eu tenho duas naturezas, então. Eu tenho a natureza de Adão, pecaminosa, e tenho a natureza de Jesus Cristo, que é justo, puro, e você é justiça de Deus quando o aceita, quando reconhece Ele. Contudo, eu ainda estou na mesma carne. Eu ainda estou aqui, ó, no meu corpo. Isso ainda não foi mudado. E quando isso vai acontecer? Quando o Senhor nos arrebatar nos ares, aí o nosso corpo vai ser glorificado. Mas enquanto isso não acontece, dentro de nós tem uma luta, tem uma briga. Parte de nós tem aquela natureza pecadora que, na verdade, uma natureza pecadora não. Tem o pecado habitando no nosso corpo, na nossa carne. Mas o Espírito Santo que habita em mim e me ensina a ser correto, esse, junto comigo, vai lutar contra o pecado. Então eu pergunto, qual é a natureza que você, enquanto criança, tem alimentado? Como que você tem alimentado a sua vida espiritual, criança? Como assim, tia Cibele, alimentado a minha vida espiritual? Quais são as coisas que você tem feito na sua vida que demonstram qual é o lado da sua natureza que você alimenta? E eu vou dar um exemplo prático. A mãe fala assim para você, eu não quero que você faça tal coisa, ou pegue tal coisa. Parece que quando a gente fala para o filho, não faça, aí é que ele vai lá e faz. Quando você desobedece, uma mãe, uma avó, um pai, e pratica esse ato de desobediência, é a sua natureza do pecado falando mais alto. Então, você tem alimentado esse lado. Mas, tia Cibele, eu nunca vou conseguir vencer o pecado? Vai. Com a ajuda de quem? Com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para vocês hoje o quanto ele é importante. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue fazer nada. Mas é preciso que você dê espaço para que o Espírito Santo desenvolva frutos em você. Que ele desenvolva ações positivas em você. E como você pode fazer isso? Orando, lendo a Bíblia, praticando coisas espirituais. Você tem assistido o culto infantil ou tem passado mais tempo assistindo nos YouTubers? Como você tem gasto o seu tempo? Obedecendo o papai e a mamãe? Ou fazendo arte, eles brigando com você? O nosso comportamento demonstra qual é a natureza do nosso coração. Então, hoje, eu quero ler mais um versículo com vocês. Romanos 7, versículo 15. No 7:15 diz assim: porque o que eu faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. Aí no 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Paulo está falando assim, eu quero fazer o bem, mas não consigo, eu só faço o mal. Eu quero ser obediente, mas eu não consigo, eu só faço o mal. E agora, eu estou condenado em mim mesmo? Não, porque o Espírito Santo, ele quer habitar dentro de você
ele vai nos ensinar a como não ceder à corrupção do pecado. A como não permitir que o pecado é como um vírus, como uma doença, que ele venha tomar conta do seu coração, que ele venha tomar conta das suas ações. Quando o Espírito Santo está dentro de você, ele te ensina todas as coisas. Quero que vocês leiam agora comigo Romanos 8, capítulo 1. 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O chamado do Espírito Santo hoje é: venha ser filho de Deus, se comporte como filho de Deus, deseje ser como filho de Deus, anseie por estar na presença dele. Crianças, esse culto está demorando um pouco mais, porque, como eu disse, o meu coração ardeu para poder falar isso para vocês. Porque o Senhor tem pressa que essa nova geração de profetas, de filhos de Deus se manifestem. E que você, mesmo sendo criança, você pode chegar a Ele. A porta está aberta e Ele está esperando por vocês. No próximo culto, nós vamos falar sobre as obras da carne e as obras do Espírito, para que você consiga identificar aonde você está. Mas eu pergunto, aonde está e qual é a sua natureza? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante no culto de hoje e eu guardo você no nosso próximo culto infantil. Deus abençoe a sua vida.